Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu me chamo Ellison Bastos, sou estudante de teologia e criei esse espaço para que a gente possa compartilhar tudo aquilo que a gente vem aprendendo, vivenciando ao longo da nossa caminhada cristã. Como vocês podem ter visto no nosso thumbnail e também na nossa legenda, nosso título do vídeo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as compras que fizemos no Prime Day. Como todo fominha de leitura, a gente tem nosso carrinho, nós temos nossa lista de desejos e nós percebemos que algumas das nossas obras que já estavam há um bom tempo estavam com preços promocionais e acabamos por optar pela sua compra. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu, para além de comprar as coisas, né, que estão relacionadas à teologia, ao estudo da Bíblia, também fiz compras referentes à nossa profissão secular, né? Nós somos professor de história, mas nesse vídeo nós vamos destacar apenas aquilo que tem a ver com os assuntos do nosso canal. Espero que vocês gostem. Tá aqui os nossos recebidos pagos. Espero que isso aqui seja útil para vocês, que faça sentido aí quando vocês assistirem esse vídeo. Então tá aí, ó, tudo aquilo que a gente comprou, a gente adquiriu, graças a Deus. Deus nos deu condições de fazer isso e vamos falar aqui livro a livro para vocês. Em primeiro lugar, o melhor de todos, né? A Bíblia Sagrada. Por que que eu comprei essa Bíblia? Primeiro, que eu achei ela muito bonitinha, boa para levar para a igreja, a capinha preta. Tem aqui esses espaços aqui do dedinho que ajuda a gente a achar o texto bíblico com maior facilidade. E também, olha só como que essa Bíblia aqui é boa. Dá para rabiscar bastante no meio. As palavras de Jesus, elas vão aparecer em vermelho, como vocês podem ver aqui, uma letra boa. E uma outra coisa que a gente decidiu, que nos fez escolher essa Bíblia aqui, foi uma promoção que estava para mais de 50% do valor dela. E o fato dela estar na NVI, como vocês podem ver. Deixa eu ver aqui no reflexo. Pronto. A Bíblia da NVI. E por isso ela tem uma versão muito gostosa de ler. Eu já falei para vocês aqui, e quem não sabe, a gente tem feito as nossas lives semanais agora na Carta aos Filipenses e nós estamos usando exclusivamente a Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que é essa Bíblia aqui, né? Bíblia de Estudo Thomas Nelson, que eu comprei aí esse ano. E foi um grande investimento, tem me ajudado bastante na minha vida devocional, na nossa vida ministerial também. E essa Bíblia, ela é da NVI. E como vocês podem ter visto, ela é muito grande. Não dá para carregar, não dá para levar para a igreja. Então, a gente adquiriu essa aqui, né, um pouco mais tranquila, que dá para carregar. Eu sou assembleiano, a gente sabe que na nossa igreja se usa mais a Almeida Revista e Corrigida. Às vezes para quem vai falar em público, né, vai pregar, é bom ir com a Bíblia que geralmente é usada na igreja. Mas se você não tiver nada agendado, nada marcado, quiser acompanhar a leitura por uma Bíblia diferente, eu aconselho a Bíblia Nova Versão Internacional, né, edição da Thomas Nelson. A Thomas Nelson tem feito coisas bastante interessantes nos últimos dias, né, nos últimos anos. Tem valido a pena. Agora vamos para os livros, né? O primeiro, esse do Maya Perlman, né, um best-seller, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Mia Perlman, que está dizendo que já são mais de 245 mil exemplares vendidos. É um livro de introdução, um livro de base, e é o tipo de livro que eu gosto bastante, porque eles são didáticos e nos ajudam, de alguma maneira, a adentrar em searas um pouco mais profundas. Eu, enquanto estudante de graduação, né, esse tipo de leitura me ajuda muito a lidar com os temas mais complexos que
a gente acaba lidando na universidade. É uma observação também, os livros estão todos lacrados porque eu tenho um toquezinho que eu só abro o livro quando eu vou ler, né? Então deixo eles guardadinhos na minha estante aqui. Tem vários livros que já estão há anos é, lacrados porque eu só abro quando eu vou ler. Eu sei que tem gente que já quando o livro chega já sai abrindo, né, para ver o que é que tem dentro, como é que é, sentir o papel, mas eu não tenho essa curiosidade, então só abro quando vou ler. O segundo livro, Alistair McGrath, coleção Fé, Ciência e Cultura. E aí, dentro dessa coleção, esse livro é Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Eu confesso que eu não sou um dos grandes entusiastas dessa, dessa nova corrente que tem surgido no Brasil, de pessoas que procuram na ciência ah, encontrar bases para legitimar a Bíblia ou coisas do tipo. E é óbvio que eu estou fazendo uma simplificação aqui bem grande, mas eu não sou um adepto dessa corrente, não vejo necessidade disso. Mas não é por isso que a gente não tem que estudar, entender a relação entre esses dois campos que nos parecem ser antagônicos, mas na prática não são, porque tudo vem de Deus, inclusive a ciência. Tudo vem de Deus. A gente não pode esquecer disso. Esse livro aqui, o próximo, ele está na minha lista já faz uns 2 anos. E ele sempre foi um livro barato. Só que ahn, na nossa correria, sempre algum outro pulava à frente, né? E a gente deixava ele para depois. As condições de compra para esse livro no Prime Day acabaram fazendo com que eu decidisse logo comprá-lo e de fato ter ele na minha estante, que é o Economia do Reino. Esse livro aqui causou bastante impacto entre cristãos no momento que foi lançado, do Matheus Ortega. Tem muitos podcasts em que o Matheus participa. Ele tem um perfil no Instagram, né, que fala também sobre esse livro. E, de modo geral, ele fala um pouco sobre a relação que existe entre economia, dinheiro e o reino de Deus. Então, é um livro que é bem importante ter e é, eu sugiro que vocês coloquem na sua lista de desejos, né, no seu carrinho virtual, para quando encontrarem condições boas para você, você o compre. Outro livro de introdução que a gente conseguiu comprar, né, no Prime Day é A Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, do Wayne Grudem. Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Eu sou uma pessoa que não é um grande fã de sistemáticas, porque sistemáticas quase sempre são dogmáticas, são mais ideológicas e é o tipo de obra que eu acho que seria interessante adquirir aquelas que estão mais próximas da nossa cosmovisão, da forma que a gente entende a Bíblia, o reino de Deus. Então, é um tipo de leitura que eu tendo a evitar. No entanto, para a universidade e também para a gente entender um pouco das bases teológicas, né, das diversas confissões, nós acabamos por optar por essa obra aqui, que é muito bem vista. Eu fiz algumas pesquisas antes de adquirir esse livro e os feedbacks que chegaram até mim são feedbacks bastante positivos. E ele é bom também para a gente que está começando a nossa vida acadêmica no campo da teologia. Logo, o N. Gruden, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos. Vale a pena essa leitura. De todos esses livros que eu adquiri, talvez esse seja o que nos trouxe maior expectativa. É aquele que a gente mais queria adquirir dentre todos eles. Estava com uma promoção muito boa, então a gente acabou não resistindo à tentação e adquirindo de vez o Teologia Bíblica do John Goldgate. Teologia Bíblica, John Goldgate, o Deus das Escrituras Cristãs. Esse livro aqui
muito bem visto. O John Goldgay, ele é muito bom teólogo, ele é um especialista em Antigo Testamento. Como é difícil a gente encontrar é, teólogos do Antigo Testamento e teólogos referências, teólogos que são bons. Ele é uma pessoa muito solícita, a gente consegue ver em, no YouTube várias entrevistas dele. Ele já tem algumas outras obras publicadas aqui no Brasil, como por exemplo, Pentateuco ao alcance de todos, né? É, Históricos ao alcance de todos, que são coleções bastante legais que eu até tenho aqui, mas a gente pode falar sobre esses livros em outro momento. Então, de todos aqueles que eu comprei, esse aqui era o que eu estava com maior expectativa para ter, e eu não vejo a hora de ter um tempinho, sentar e olhar. Eu gosto bastante de teologias bíblicas, tá? Mais do que sistemáticas, eu prefiro teologias bíblicas, porque me parecem ah, mais edificantes e também ensinar mais. E para fechar, um livro que está na moda atualmente, de um teólogo anglicano que está bastante famoso, lançou um livro recentemente aqui no Brasil, né, sobre os diálogos dele com a teologia pentecostal. Nós, enquanto pentecostal, gostamos bastante disso. E ele, enquanto anglicano, produziu esse livro aqui, fantástico, né? O N.T. Wright, uma biografia do apóstolo Paulo. Paulo, que sem dúvida alguma, junto com Davi, Moisés, é um dos principais personagens da Bíblia, né? É claro que Jesus não entra dentro dessa seara, porque ele é Deus, ele está em outra dimensão, em outro patamar, mas entre os humanos, talvez Paulo, Davi e Moisés sejam as pessoas mais marcantes na nossa percepção. E o N.T. White, mais uma vez, um teólogo anglicano que também faz um trabalho magnífico aqui no Brasil. Tem muita coisa dele publicada, tem entrevista dele, tem pregação dele na internet, no YouTube, você pode ver com facilidade. Então esse livro ele é bastante importante. Deixa eu ver aqui para N.T. White, Paulo, uma biografia. Mais uma obra, né, como a maioria delas, se não me engano, da Thomas Nelson. Thomas Nelson tem feito um trabalho muito bom para a gente que está aí começando, muitos livros de base. Então é isso, gente. Esses são os livros que nós adquirimos no Prime Day. Eu espero que a gente consiga em algum momento dar conta disso tudo, né? Talvez aqui tenha anos de leitura, mas a gente vai dar conta. A gente sabe que tudo isso aqui é para melhor servir a igreja. Eu sou professor de escola dominical, sou professor, né, na igreja. Às vezes a gente tem que pregar, às vezes a gente tem que ensinar, e a gente tem que estar pronto, né? Porque é, um obreiro aprovado tem que estar pronto. E eu quero ser um obreiro aprovado. Por isso a gente vem nos capacitando, estudando para dar o melhor à igreja. Não é bom você ir numa igreja e ver que o pastor, o pregador sabe do que está falando, né? Tem unção, tem graça, mas também tem conhecimento. Então, é nesse patamar que a gente quer chegar. E se Deus quiser, Ele vai nos dar condições de um dia chegar lá e ser um servo fiel diante dele. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo que a gente nunca fez, mas se for interessante para você, se isso aqui gerou alguma curiosidade, por favor, fale aqui nos comentários, né? Curta, compartilha, para a gente, talvez no futuro, quem sabe, fazer vídeos em sequência sobre alguns desses livros, né? Tratar capítulo a capítulo, tema a tema, e a gente vai enriquecer do nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.